Bom dia, sejam todos bem-vindos. É com muito prazer que eu apresento a palestrante de hoje, um convite super especial. Thaís é licenciada, mestra e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Física, e atualmente ela faz um pós-doutorado com o Dr. Dietmar Plens, no Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, na área de dinâmicas do cérebro crítico. Ela tem estudado a atividade de grandes populações de neurônios no córtex primário de roedores, mais especificamente no entendimento da auto-organização da dinâmica neuronal, usando técnicas de two-photon imaging. É isso? Além disso, participa ativamente de projetos de divulgação científica e promoção de mulheres na ciência, como Brilhantemente, que ela participou ontem aqui com a gente, publicou um capítulo de livro comigo nessa área no Soapbox Science dos anos anteriores, e a gente tem alguns artigos em colaboração na Physical Review desse tema que ela vai apresentar para vocês hoje. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu não vou fingir que eu não estou nervosa não, porque eu estou, viu? Mas vamos embora. Vocês me escutam bem? Aí de trás? Não preciso usar o microfone não, né? Tá tudo certo. Tá. Eu vou reapresentar a minha tese, a minha defesa de tese. Isso aqui literalmente é um evento pós-traumático, mas tá tudo certo, vai dar tudo certo. E aí o tema, o título é Multiple Signatures of Criticality Explored on V1 Neuronal Activity. Então vamos por partes. Eu sei que a maioria aqui é físico, certo? Então muitas coisas vão ser bem intuitivas para vocês, mas eu vou passo a passo porque eu queria trazer esse contexto para a neurociência. Então fiquem comigo, vai dar certo. E aí a gente vai explorar um pouquinho sobre o que é criticalidade e por que pode ser aplicado à neurociência. A gente vai explicar também quais são as assinaturas de criticalidade que foram exploradas durante 10 anos de pesquisa e como elas são quantificadas, como elas são calculadas. E o porquê V1, que é o córtex visual primário, foi escolhido e como a gente consegue obter esses dados. Então a gente vai passar por essas 3 coisinhas aí e eu espero que no final fique claro os resultados que nós obtivemos durante esse tempo todo. Então eu dividi isso aí, a gente vai falar sobre os fundamentos da criticalidade, a hipótese do cérebro crítico, essa pequena parte dos estados corticais, vou explicar um pouquinho da metodologia, os resultados e as conclusões que a gente teve. E aí vamos começar com a criticalidade. Eu acho que todo mundo que passou por termodinâmica, mecânica estatística já meio que tem uma lembrança do que é isso, mas eu vou trazer uma nova perspectiva. Então, se você pensar em todos os sistemas que a gente estuda em mecânica estatística, eles sempre fazem parte são sempre pequenos elementos que, juntamente, eles mostram algum fenômeno. Então, a ideia de você estudar sistemas de muitos corpos é você tentar pensar como é que uma coisa tão complexa, como, por exemplo, nós aqui pensando, a gente andando, a gente dançando, a gente se comunicando, emerge, na verdade, de componentes microscópicos que, independentemente, a gente entende muito bem eles, né? Tipo, quando eu vou conversar com pessoas da neurociências, elas entendem exatamente o tipo de neurônio, como ele funciona, o íon que sai, o íon que desce, esse tipo de coisa. E o físico, ele tem um olhar muito mais... como é que eu posso dizer? Como se a gente estivesse olhando de longe, assim. Beleza, a gente não entende muito bem o que cada elemento faz, mas a gente sabe que junto eles vão emergir um comportamento complexo. E a gente quer entender como é que esses componentes eles se organizam entre si, que obviamente é de forma complexa e tudo mais. E aí, isso daqui são só alguns exemplos na física que a gente bem conhece, literatura, por exemplo, o modelo de Ising. Eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar, que são spins
que aí você vê que cada sítio, assim, você pode estar para cima ou para baixo, e aí você vê como é que essa complexidade de íons para cima ou para baixo fazem um material ser ferromagnético ou paramagnético, e como é que a temperatura influencia nesse comportamento desses componentes microscópicos. A gente vê isso na água também, que tem aquele ponto crítico ali, que quando você passa de vapor para líquido, naquele ponto específico, você tem, chama de opalescência crítica, eu acho, o nome. E aí você tem um momento crítico que você não sabe se é vapor, você não sabe se é líquido, mas está naquela transição. Se você der algum calor a mais, aumenta um pouquinho a temperatura, você já muda de estado. Então, esse ponto crítico, essas transições de fases, esses sistemas complexos, ele está na física e todo mundo meio que conhece isso. Nesse caso aqui, não sei se vocês já viram isso, que você vai amontoando uma pilha de areia e em algum momento, depois que você dá o último, aí vem aquele avalanche. A mesma coisa com neve. Tipo, existem estudos sobre isso, sobre o tempo de avalanche, sobre a quantidade de neve, a quantidade de areia. Então, tudo isso está no mesmo pacote, nesse sentido de como estudar esses sistemas. O negócio do fogo ali também tem isso, tipo, você consegue calcular o quão rápido o fogo ele vai se alastrar por dentro de uma floresta. Então, isso também são vários exemplos, né? De situações de sistemas de muitos corpos que são, como é que eu posso dizer, são componentes individuais, mas que juntos eles têm esse comportamento complexo. E aí, isso também é uma coisa que vocês também já sabem, que a diferença de parâmetro de controle e parâmetro de ordem, que esse parâmetro de controle, mais uma vez, eu estou passando por tudo isso porque eu vou usar esses mesmos termos em neurociência, eu só queria deixar um pouquinho mais claro. E aí, esse parâmetro de controle aqui, a gente sabe que é o que a gente consegue mudar, certo? Então, no caso da água, passando nesse ponto crítico, por exemplo, a gente muda a temperatura. E aí, o parâmetro de ordem seria a densidade, a subtração entre a densidade do líquido e do vapor. Então, vai chegar um ponto crítico em que essa diferença vai ser zero. Então, a gente usa esse parâmetro de ordem como aquilo que a gente consegue medir, ou, em alguns casos, a força entre as interações, e a temperatura como parâmetro de controle mesmo. Então, no outro caso, por exemplo, no modelo de Ising, a gente usa, deixa eu tentar, a magnetização como o nosso parâmetro de ordem, que é aquilo que vai mudar de acordo com a temperatura, que é o parâmetro de controle. Então, quando a gente está falando sobre transição de fase, quando a gente está falando sobre sistemas complexos, fica tão mais fácil a gente saber o que a gente está controlando e o que a gente está mudando, que quando a gente chega para a neurociência, a situação fica um pouquinho mais complicada, mas é daqui que vem a inspiração. É disso que eu estou tentando deixar claro. Que a gente, toda vez que fala sobre criticalidade, sobre ponto crítico, transição de fase, a gente sempre gosta de buscar quem é que está mudando e o que está mudando. Beleza, lembramos disso. E aí, quando as pessoas começaram a tentar fazer essa analogia entre sistemas críticos da física, que a gente conhece bem, com a parte de neurociência e como o cérebro funciona, a gente pensou o seguinte, as pessoas que começaram nesse campo pensam no seguinte: living systems self-organizing in intermediate levels of organization. O que isso... Como é que a gente pode interpretar isso? Tipo, imaginem se o nosso cérebro, 10 milhões de neurônios. Não sei exatamente, mas é muitos neurônios. E aí, imaginem se todos eles fizessem a mesma coisa o tempo inteiro. Seria uma estrutura rígida, seria uma estrutura previsível, mas como é que a gente ia passar a informação? Se por algum outro caso fosse o extremo, que seria o caso da desordem, da aleatoriedade, a gente também não ia conseguir passar a informação. Então, se cada neurônio fizesse cada coisa independentemente e ninguém ligasse para ninguém, também não ia passar a informação, também a gente não ia conseguir ver essa imersão de comportamentos complexos. Então, como é que eu posso dizer? Assumption.
qual a palavra? Suposição bem razoável de que a gente está nesse nível de organização intermediária. Eu nem estou super estruturado e nem estou totalmente desorganizado. Então, isso aqui faz sentido, assim, conceitualmente faz sentido, mas, obviamente, isso aqui não é o suficiente para a gente dizer, não, é isso, a gente está num estado intermediário de complexidade e beleza, vamos embora para casa. Não é bem assim. Então, só para falar sobre essa quantificação da criticalidade, ou como a gente pode provar, beleza, o cérebro ele pode estar atuando nesse estágio de criticalidade, nesse estágio de nível intermediário de organização. Então, como é que a gente pode provar, quantificar? Então, dos outros que a gente viu antes, dos outros da areia, exatamente, dos outros exemplos, a gente tem essas assinaturas de criticalidade que a gente chama, que são como se a gente pudesse provar. Isso aqui é crítico ou não crítico? Não crítico. Deixa eu provar se tem. Se tiver, massa, é crítico. Se não tiver, tranquilo. Então, tem essas opções aqui. Então, por exemplo, invariância por escala. Invariância por escala é quando você tem um brócolis, é o melhor possível. Você tem um brócolis, você corta o brócolis, você continua tendo brócolis. E você corta o brócolis de novo, você continua tendo brócolis. Então, essa invariância por escala que eu estou olhando o sistema, se a gente encontrar isso num sistema, seria excelente. Para dizer que é crítico ou não. O outro, sensível a estímulos externos. Lembra aquilo que eu falei sobre o negócio da água? Que você está naquele ponto crítico e qualquer estimulação que eu der, qualquer aumento de temperatura, eu já passo para outra fase. Então, essa sensibilidade que o sistema precisa estar, também é um indicativo de que você pode estar nesse ponto crítico, nesse ponto do morro aqui, que qualquer coisinha faz você sair. Um outro, que é esse Long Range Spatial Temporal Correlation. É tipo, se acontecer uma perturbação lá, aqui eu vou sentir, porque está todo mundo conectado. Então, a correlação entre os elementos microscópicos é tão grande, de forma espacial como de forma temporal, que se eu perturbar ali, eu vou conseguir sentir aqui. Afinal de contas, se eu aumentar a temperatura aqui, todo o meu sistema vai para o vapor. Então, eles precisam estar conectados de um jeito que você consiga transmitir essa informação. Então, eu espero que vocês estejam escutando eu falar sobre água ou alguma coisa assim, mas tentem fazer analogia com o cérebro e como ele funciona a partir de agora, vai ficar interessante. E isso daqui é o que eu falei, é um comportamento global coordenado, certo? Porque se não for, seria tudo aleatório e não teria informação nenhuma. Então, a gente vai pegar essa teoria de criticalidade, já bem estudada nos outros sistemas, e vai aplicar a neurociência. E aí vem essa hipótese de que o cérebro é crítico, né? Então a gente ainda vai continuar nesse estado conceitual, certo? Então, vamos pensar aqui. Essas três características aqui, elas meio que são... É o que a gente esperaria do cérebro se ele estivesse num ponto crítico. Se ele estivesse nesse estado de sensibilidade de qualquer coisa. Então, por exemplo, isso aqui é a resposta por meio e aqui é o estímulo, certo? Então, a ideia é que a gente não esteja respondendo a estímulos baixos e também não responda a estímulos muito altos. E a gente tem esse range aqui, que é onde a gente consegue responder claramente. Então, por exemplo, se alguém estiver falando muito baixo com a gente não vai entender nada. Se alguém estiver falando muito alto e todo mundo estiver falando ao mesmo tempo, a gente também não vai entender nada. Mas a gente precisa que esse espaço aqui entre essas duas saturações seja o maior possível. Então, a gente precisa aumentar esse range dinâmico aqui. E esse range dinâmico seria máximo quando a gente tivesse nesse ponto crítico, porque como eu falei, qualquer estimulação, qualquer coisa, eu tenho que estar pronto para responder. E é como o nosso cérebro meio que evolutivamente chegou. Tipo, a gente sempre está pronto em situações normais de pressão e temperatura que a gente está pronto para receber qualquer estímulo. Então, isso aqui é um parâmetro de controle do nosso sistema. Lembra aquilo que a gente consegue controlar. E isso daqui é o meu range. E aí ele mostra que nesse ponto aqui, quando esse parâmetro de controle aqui é 1, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é isso, mas é o quão rápido eu consigo passar a minha informação. Se isso daqui é muito baixo,
eu vou deixar isso aqui, eu vou estar pecando, eu sei, mas eu vou dar um exemplo. Se isso aqui fosse uma árvore, o parâmetro de controle de uma árvore, se fosse 0,5, eu tenho a probabilidade de passar para cá 50% de queimar numa árvore ou não. Se isso daqui for 2, eu tenho a probabilidade de queimar 2 árvores. É como se fosse isso, mas eu estou simplificando muito, muito mesmo. Mas eu não vou entrar em detalhes disso, mas é quão rápido eu consigo passar a minha informação. Então, esse ponto crítico, e vocês imaginam, se a minha informação não passar tão bem, eu não vou conseguir ter aquele long range correlation de conseguir passar a informação para todo mundo, de todas aquelas outras características. Se for muito rápido, eu vou queimar a floresta todinha e nada nenhuma informação vai ser dada aquilo ali. Então, quando você está nesse ponto máximo, você consegue ter essa maximização. Nesse ponto 1, você consegue ter essa maximização desse range aqui, que é o esperado para o nosso cérebro, para essa percepção que a gente tem sobre o mundo. A gente sempre tem que estar pronto para responder aos nossos estímulos. E quanto maior esse range aqui para a gente discernir o que é estímulo e o que não é, melhor. O próximo seria a nossa capacidade de decodificar a informação, o que é uma coisa que a gente também espera que no nosso cérebro ele seja o máximo, certo? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de estado subcrítico, que é aquele estado que eu não consigo convencer pessoas ao meu redor a propagar a informação. Esse aqui é o supercrítico, que tipo, todo mundo está espalhando informação à torto e à direito, então também a informação também não é maximizada nesse sentido. E aqui é o estado, aquele estado que a gente quer, o estado crítico, certo? É o intermediário. E aí essa capacidade de informação, ela também é maximizada nesse ponto onde eu tenho um nível de complexidade, um nível de organização intermediário. E aí, quantificando isso, você pode usar pela entropia de Shannon. E aí, um outro caso também é a transmissão de informação, que também a gente espera que seja máxima. Então, todos esses 3 aqui são coisas que a gente espera que o cérebro... na verdade, a gente já sabe que o cérebro tem, e a gente espera isso também de um sistema crítico. Então, a gente vai começando a cercar a nossa hipótese de opções que façam sentido. E aí, esse paper ele é muito interessante. O nome é Functional Benefits of Criticality. Então, são benefícios funcionais da criticalidade, que são, no caso, esses 3. E aí ele explica bem direitinho cada um e tudo mais. E aí, no final, ele vai e joga assim. Vamos tentar colocar uma aplicação, assim, para ver se a gente incita a nossa curiosidade. Então, por exemplo, nessa que ele chama Autism Spectrum Disorder, são 3 coisas que podem ser vistas nesses casos, e todas essas 3 me parecem, ou para ele também pareceu, que são coisas que meio que destoam disso daqui. Então, por exemplo, Abnormal Reaction to Sensory Stimulation, que seria exatamente isso daqui. Quando esse range seu é tão pequeno que qualquer barulho faz você não aguentar mais, ou quando você entende você se incomoda com pouca coisa, com pouco estímulo. Então, isso daqui, esse dynamic range é bem reduzido em relação a isso. Essa restrição de repertório a movimentos também tem a ver com a informação capacity aqui, que é como você consegue responder ao estímulo. Qual é o seu repertório de opções? Não, alguém bateu em mim, o que é que eu posso fazer? Então, eu achei interessante, obviamente isso aqui não é provado ainda, mas é como se estava na discussão, sabe? É aquela incitação de o que é que a gente pode tirar dessa hipótese do cérebro ser crítico. E aí, com o passar do tempo, as pessoas quiseram começar a quantificar valendo isso, certo? Então, o que é que a gente pode esperar? Esse aqui é um exemplo do caminhante aleatório. E aí vocês têm aqui esse x de t, ele pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita, esse aqui é o tempo. E aí você pode ver quanto tempo ele passou na esquerda e quantos passos ele deu e calcular a probabilidade, tanto do size aqui quanto do tempo, certo? E aí, como esse é um processo, como é que eu posso dizer? É um sistema complexo também.
a gente toda vez consegue ver esses mesmos expoentes aqui. E esses expoentes, eles meio que caracterizam essas classes de universalidade. Então, por exemplo, todos aqueles sistemas que a gente viu antes, cada um deles meio que se encaixam em classes de universalidade diferentes. E aí, a gente vai tentar fazer a mesma coisa com neurônios também. Então, o que foi visto? Isso daqui, a gente chama de raster plot. Isso aqui é tudo que a gente precisa. Você tem cada pontinho desse, certo? Você tem, aqui são os neurônios e aqui é o tempo, certo? Cada pontinho desse, o eixo Y é o neurônio que correspondeu e o eixo X é o tempo. Então, você meio que vê o que está acontecendo. Por exemplo, nesse caso aqui, só para dar um exemplo, nada aconteceu com todos esses neurônios, tá vendo? Mas beleza. E aí, o que a gente pode fazer para fazer um comparativo com o random walk? A gente vai pegar isso daqui, vai binarizar, certo? E vai dizer, ó, nesse bin aqui teve 2. Nesse daqui não teve nenhum. Esse aqui teve 2. Quando eu digo 2, é dois neurônios que se ativaram naquele momento. E aí eu tenho esses espaços de silêncio, certo? Então, se você pode ver aqui, o size é 2 aqui e o tempo é 1. Aí aqui eu faço a mesma contagem. Aqui é 2 e o tempo é 1. E aí eu vou fazendo essa sequência de tempo e de tamanho e de tempo. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o random walk. Eu vou calcular a probabilidade de cada um dos sizes e a probabilidade de cada um do tempo. E aí eu vejo 2 expoentes diferentes. Esses 2 expoentes aqui, eles participam dessa classe de universalidade aqui. Então isso aqui foi meio que o primeiro sinal, a primeira assinatura de criticalidade, que todo mundo ficou, meu Deus do céu, isso é verdade, e foi todo um rebuliço. Uma outra assinatura de criticalidade... Exatamente. Esse daqui é uma outra assinatura de criticalidade. E eu acho que vocês vão lembrar disso. Não sei se vocês lembram do modelo de Ising, que eu falei antes, que eu tenho os spins organizados com a mesma distância e eles podem estar tanto para up ou down, certo? E se ele tiver up, é 1. Se ele tiver down, é 0. Então, você pode tirar uma foto disso aqui. Imagina se todo mundo estiver para baixo. Então, essa foto... vai ser tudo 0. Se eu tirar uma outra foto e alguma coisa mudou, digamos que esse seja 1, então eu vou ter outra foto que é todo mundo 0 e menos aquele 1, certo? Pensem comigo, se eu tiver 3 neurônios, e cada um deles podem ser 1s ou 0s, eu tenho 8 possibilidades, né? Tipo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 e por aí vai. E aí eu posso calcular a probabilidade, se eu deixar isso aqui, o tempo passando, e eu aumentando ou o campo externo ou a temperatura, eu vou ver esse sistema aqui mudando, certo? Então, eu vou ter várias configurações. E aí, eu posso calcular a probabilidade de cada uma delas acontecer simplesmente contando, certo? Tipo, eu tenho as 8, por exemplo, digamos, dos 3 neurônios, né? Eu tenho os 3 neurônios, então eu posso contar... Tem os 8, né? As 8 possibilidades. Eu posso contar quantas vezes a primeira possibilidade aconteceu, quantas vezes a segunda possibilidade aconteceu e por aí vai. Então, eu tenho uma distribuição de probabilidade de estados, certo? E aí, isso experimentalmente. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles quiseram modelar essa distribuição de probabilidade como uma probabilidade de Boltzmann, que é essa probabilidade aqui que o modelo de Ising usa. Então, sempre é uma analogia, vocês entendem? Tipo, o físico, ele sempre pega essa... Quando você vai olhar para um sistema biológico, a gente nunca vai ver a molécula do não sei o quê. A gente sempre vai pegar o grande e tentar fazer analogia com o que a gente conhece. E aí, esse Hzinho aqui é o campo externo que a gente conhece do modelo de Ising. E esse J e J são a interação entre os pares, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode... como é que eu posso explicar isso aqui rápido? Tá. Se você pegar essa probabilidade de Boltzmann aqui, pegar essa energia aqui, que é a energia que a gente usa de modelo de Ising, certo? A mais simples que tem, que é só até a segunda ordem. Coloca a energia aqui, essa probabilidade a gente vai colocar aqui, e aí se você derivar isso aqui em relação a H e a J, você vai ter exatamente isso aqui. Esse MI de data, esse M aqui é a média, como é que eu posso, não vou dizer firing rate, mas é a média da, como é que eu posso dizer isso? Da correlação é esse C, mas o M é a média da probabilidade, né? É o primeiro momento, pronto.
E aí, esse daqui, eu posso tirar a média da quantidade de vezes que aconteceu as coisas e tentar dizer o seguinte, eu só vou parar de mudar esse H quando ele chegar perto do meu dado. E eu só vou parar de mudar aquele J quando as correlações forem iguais. Então, eu não sei se vocês já ouviram sobre o processo de Monte Carlo, que é aquele negocinho que você... Pronto, que você muda um pouquinho, vê o que acontece. Aí você vê qual a direção que você muda. E aí você vai fazendo isso até você achar essa energia aqui que represente o meu modelo. Então, tendo isso, tendo a minha energia modelada dessa forma, eu posso ir para a assinatura de criticalidade. A assinatura de criticalidade, olhando o sistema nesse viés, é a divergência do calor específico. Toda vez que eu tenho uma transição de fase de segunda ordem e que meu sistema está no ponto crítico, eu vou ter uma divergência desse calor específico, certo? Então, se eu tiver uma divergência no meu calor específico, no meu dado também, aí a gente vai ter uma assinatura de criticalidade baseada nessa assinatura aqui, Maximum Entropy. E foi o que foi visto. Tipo, isso aqui é para o modelo de Ising e isso daqui é para os neurônios. Então, tipo, quando você vai... As cores aqui, eu não sei se dá para ver, mas vai de azul até vermelho e o vermelho é o máximo de neurônios que tem. Então, quanto maior o número de neurônios, maior é a divergência no calor específico quando a gente calcula desse jeito. Então, isso também meio que deu energia para o campo, dizendo, isso aqui, de fato, essa hipótese do cérebro crítico pode fazer sentido, certo? E aí vem aquela história do parâmetro de ordem e o parâmetro de controle que eu falei no começo. A gente sempre busca esse tipo de coisa. Mas isso aqui foi uma tentativa e que eu acho que faz sentido. Vamos ver no que dá. Lembra do raster que eu falei que é tudo que a gente precisa, certo? Então, de novo, aqui são os neurônios e aqui é o tempo. Vocês conseguem ver a diferença desse raster aqui para esse raster aqui? Isso daqui, se você olhar assim, nada está fazendo sentido com nada, certo? Se um neurônio dispara aqui, o outro dispara ali, a gente não consegue ver nenhuma sincronização, a gente não consegue ver nenhuma correlação. Já nesse caso aqui, vocês conseguem ver que tem esses períodos de silêncio bem evidentes aqui, no sentido de todo mundo está calando a boca exatamente nesse momento. Então, existe uma sincronização, existe uma correlação muito forte entre os neurônios aqui. Então, tanto é que pairwise correlation para esses neurônios aqui fica em torno de 0. E o pairwise correlation para o azul aqui, ele dá um shift para lá, para 0,2 e por aí, certo? Isso é uma coisa que em qualquer dado que você veja de córtex, você vai conseguir ver isso. Existe uma flutuação entre estados desincronizados e estados bem sincronizados. Então, existe esse fluxo de cá para lá que a gente vê. Como eu falei, se todo mundo fosse uma bagunça e cada um fizesse o que quisesse, nenhuma informação, nesse caso aqui, ia ser passada. Ao mesmo tempo, se todo mundo fosse sincronizado e todo mundo disparasse ou todo mundo fosse ativado no mesmo momento, a gente também não ia ter informação. Então, mais uma vez, corroborando para que talvez essa medida de sincronização possa ser o nosso parâmetro de controle. Não sabemos. E aí, lembra que eu falei que o raster é tudo que a gente precisa? Como é que eu acho esse raster? Pelo menos como a gente achou na minha coisa de doutorado, né? Na minha tese. E aí, o que foi que a gente fez? A gente pegou esses ratinhos aqui. Eles tinham 3 meses, em geral. A gente coloca aqui, faz uma incisão, marca onde é o V1, baseado nesse atlas aqui. A gente, partindo desse bregma aqui, a gente tem umas coordenadas x, y, z aqui, e a gente sabe que aqui é V1, tanto aqui quanto no outro hemisfério, certo? E aí a gente pega, faz uma craniotomia, que é um buraquinho no como é o nome disso? Crânio, e tira a meninge. E aí depois que tira a meninge, a gente coloca esses eletrodos aqui, que eu vou mostrar exatamente como eles são. Cada pontinha daquela, aqui ali são 6 ou 4, eu não consigo ler, ou ver, são 6, né? Cada pontinha dessa tem um eletrodo aqui, e esse eletrodo ele é bem sensível à atividade elétrica. Eu não falei antes, mas o neurônio, quando ele é ativado, sinapse é um negócio que todo mundo conhece, né? Sinapse faz os neurônios se comunicarem entre si, mas antes da sinapse, para que a sinapse seja liberada, existe essa atividade elétrica antes no neurônio, que é chamada de potencial de ação. E é elétrico. Se é elétrico, a gente coloca um terra aqui, como se fosse simples. Um terra aqui e um eletrodo aqui, a gente vê essa diferença de potencial elétrico. Obviamente que isso aqui é muito pequenininho, mas
com esse processo de análogo para digital, com amplificador e não sei o que e tudo mais, a gente consegue ter uma precisão bem grande, dependendo da quantidade de opções que eu tenho aqui, eu posso deixar cada vez mais refinada essa minha medida. Então, esses eletrodos aqui são bem pertinhos um do outro. Eu não lembro, era 10? Eram 10. Então, eram 6 coisinhas assim, e em cada uma delas tinha 10 eletrodos, aqui, certo? E aí, quando eu vou pegar o meu dado, cada eletrodo desse vai ter uma história, certo? E essa história está contada aqui, numa linha. O outro eletrodo, outra história, outra linha. Então, eu vou ter 60 linhas, certo? Vendo o que está acontecendo nesse eletrodo. E aí, o Nivaldo, que foi a pessoa que inseriu essa técnica no laboratório, chegava pra gente e dizia, porque isso aqui aparece no computador, né, online, na hora que a gente tá gravando. E ele mandava a gente olhar assim e dizer, e aí, tem neurônio ou não tem? Eu sei lá, isso pra mim é tudo ruído, eu não sei o que tá acontecendo aqui, não sei o quê. Então, o processo de experimental é tipo, ter esperança e ver as coisas além do ruído, certo? Então, agora eu vou facilitar. Porque antes de implementar esse método, você construía o eletrodo, né? O que era bem pior, o que era muito mais ruidoso, a complicação. Mas nesse caso aqui, eu vou facilitar para vocês. Existe essa frequência de ondas lentas, que você vê que está todo mundo... Vocês estão vendo, né? Está todo mundo assim, mas tem essas frequências rápidas aqui. O potencial de ação do neurônio, a atividade do neurônio, ela é muito rápida. Então, tipo, as frequências são diferentes. Por isso que você tem que meio que treinar seu olho para dizer, ok, oscilação lenta não tem nada a ver com atividade elétrica, mas as oscilações rápidas, elas sim são esse potencial de ação que a gente chama, essa atividade neuronal. Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Aqui. Vocês estão vendo que esse daqui disparou, tem essa mesma coisa aqui? Então, esses dois eletrodos, muito provavelmente, são eletrodos muito próximos um do outro. Então, existe uma redundância, mas é uma redundância positiva nesse sentido, de que eu vou sentir o mesmo neurônio, a mesma atividade do neurônio em como é o nome disso? Isso, em diferentes eletrodos. Então, aí faz uma acurácia. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que esses eletrodos estão juntos e aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Tem a mesma amplitude porque tem isso. Os neurônios, eles têm uma... Eu tenho 1 hora, eu tenho quantos minutos? Eu não perguntei isso antes. Tem 1 hora para mim. Misericórdia, peraí, tá bom. Eu vou rápido. Os neurônios, eles têm uma assinatura deles mesmos. Toda vez que eles disparam com a mesma amplitude, indo para baixo e indo para cima. Então, isso é fácil usando o computador... Usando essas técnicas de cluster aqui, toda vez que acontecer, usando os mesmos eletrodos, com a mesma amplitude, aí cada disparo, cada potencial de ação vai ter uma característica. Ele vai ter o tempo dele, ele vai ter a amplitude, ele vai ter a quantidade de eletrodos que ele interagiu. Então, se eu ver esse daqui junto com esse aqui, então quer dizer que um neurônio, digamos, 10, disparou aqui e depois disparou aqui. E ele está mais próximo desses eletrodos. Então, eu tenho todas essas informações usando a gente chama de Spike Sorting Automatic, que ele faz tudo isso só clicando no botão e você deixa lá. A parte manual disso é que a gente vai diferenciar. Essa parte aqui não é tão interessante, mas eu gosto. Tipo, lembra aquilo que eu falei que o neurônio provavelmente ele estava mais ou menos aqui. Porque ele foi sentido por esse eletrodo, por esse eletrodo, por esse eletrodo, mas não tanto por esses dois. Então a gente consegue fazer isso e dizer, não, beleza, esse cluster aqui com toda essa atividade faz parte de um neurônio. E aí no final dessa brincadeira, a gente tem o tempo que aconteceu aquele disparo, aonde foi, e aí qual das perninhas foi e qual foi o canal que o neurônio estava mais próximo. Isso aqui é o raster que eu falei, que é tudo que a gente precisa, no final das contas. Essa é a metodologia. Voltando para os resultados, eu tô correndo. Voltando para os resultados. Cadê? Depois que teve essa hipótese do cérebro crítico, depois de 10 anos que o laboratório se formou e a gente conseguiu um dado de respeito, tudo certo, vieram esses 4 artigos, que um deles, a Fernanda tá... Eu espero que ela venha aqui para falar, porque eu não vou saber falar melhor do que ela está envolvida em um desses.
Então, vamos ver se vocês lembram do que eu falei até agora. Lembra aquilo que eu falei sobre lei de potência? E aí, esse 1,5 e o 2 é aquele lá, que foi o primeiro em 2003, que todo mundo ficou, uau! Eles aqui, a gente não conseguiu ver aqui. Então, o que foi feito nesse artigo? Eles pegaram, lembra aquele do estados corticais de muito sincronizado e muito desincronizado? A cada 10 segundos, eu vou decidir se é sincronizado ou se não. Então, eu pego 10 segundos, por exemplo, esses 10 segundos aqui. Aí eu olho para esse cara aqui. Aí eu vou e calculo o coeficiente de variação, que é o quão eu desvio da média, certo? Obviamente, se for super sincronizado, eu vou desviar muito da média. Se a média estiver aqui, todos os meus pontos eles vão estar desviados da média muito, porque eu tenho uma oscilação muito grande. Isso daqui é só a soma de quantos neurônios aconteceram em cada bin. E aí, se eu vim para cá, eu vou ter um negócio muito perto da média. Então, eu vou dizer que esse cara aqui está desincronizado. E esse da cara está super sincronizado. E esse daqui está no meio termo. Então, eu vou julgar, a cada 10 segundos, eu pego o raster, que é tudo que eu preciso, e digo, está sincronizado ou não está sincronizado? Tá, não. Esse aqui, está sincronizado ou não está sincronizado? Tá mais ou menos. Esse aqui, está sincronizado ou não? Tá sim. Então, eu vou quantificar cada um, certo? E eu faço usando o coeficiente de variação. Então, eu tenho uma série temporal de 10 em 10 segundos com esse valor, com esse coeficiente de variação. Beleza. Eu pego todos esses 10 segundos que eu disse que são desincronizados e calculo aquele negócio de avalanche que eu falei. Lembra? Que eu pego, conto quantos neurônios aconteceram e o tempo que durou, a gente chama de avalanche. E aí eu vou pegar todos os momentos que foram desincronizados e faço a lei de potência. Deu lei de potência? Não deu. Deu lei de potência aqui? Também não deu. Faço com o supercrítico, que é esse super sincronizado aqui. Deu lei de potência? Deu bugada. Deu lei de potência? Tá meio estranho. Então a gente vai dizer que nem esse, eu estou simplificando muito isso, nem esse daqui a gente consegue ver uma lei de potência que a gente consiga confiar. Enquanto que no período intermediário de variação, que é o vermelho, a gente consegue ter uma lei de potência. E aí, o interessante é que quando eu pego diferentes dados, diferentes animais, modelo, não modelo, isso aqui a galera fez com tartaruga, com macaco, com rato, com camundongo, e todos eles meio que deram o mesmo valor de como é que fala? Isso aqui. Isso, o expoente. A gente pega aquele expoente 2 e 1,5, subtrai de 1 o de duração e o outro, que é de tamanho, também subtrai de 1 e divide. A gente tem esse valor. E aí a gente pega esse valor e diz, ó, é 1,28. E todos deram 1,28. Isso foi muito estranho, tipo, todo mundo ficou, isso aqui não faz o menor sentido. Porque a pessoa, 2023, meu chefe, achou 1,5 e 2. E quando você faz 1,5 e 2, dá conta aqui. 2 menos 1, e aqui 1,5 menos 1. 2 dividido por meio, né? Quanto é que dá 2 dividido por meio? Enfim, não é 1,28. Então, todo mundo ficou sem entender o que esse 1,28 significa. E se não estivesse gravando, eu ia dizer o por trás das cenas, mas tá de boa. O babado de lá, né? A perspectiva de lá. E aí, beleza. Então, isso aí foi um artigo que foi bem publicado, foi muito massa, e todo mundo ficou feliz com isso. E aí, chegou um outro, que a pioneira foi minha amiga aqui, Nastra. Ela era uma pós-doc na época, no nosso laboratório. E ela fez o calor específico. Lembra aquele que, se divergir naquele ponto, a gente vai ter essa assinatura de criticalidade. Isso aqui é só mostrando que se ela fizer normal e se ela fizer com um dado embaralhado, o dado embaralhado não me dá muita coisa. Só para a gente ter uma noção de que, beleza, eu não estou pegando o modelo e esse modelo está produzindo esse resultado. Então, você sempre embaralha o dado para ver a diferença. Se está diferente, então, vamos prosseguir. O que ela fez? Ela pegou todo mundo desincronizado, todo mundo super sincronizado e a galera do meio e fez o calor específico para esse, para esse e para esse. E o que deu? Esse roxo aqui são esses níveis de desincronização mais baixos, níveis de sincronização mais baixo, e o pico está aqui, certo? Esse verde é o de sincronização mais alto, que o pico está aqui,
E esse daqui, 1.48, é o ponto que também foi visto no outro paper, que dá esse meu nível de sincronização intermediário. E esse é o ponto onde está mais próximo do 1. Então, obviamente, isso aqui é só para um animal, ela reproduziu para todos, e isso daqui a gente pega esse CV e coloca no eixo X, e esse T estrela aqui é o meu ponto máximo aqui dessa temperatura, né? E a gente vê que cruza o 1 muito próximo desse 1.4, 1 ponto por aí, que é o nível intermediário do CV. Então, isso foi também o segundo artigo, dizendo, beleza, a gente fez a assinatura de criticalidade de lei de potência, deu certo, mas está estranho porque não é o que foram previstos, mas deu lei de potência, só para estados intermediários. A outra, que é essa daqui, outra assinatura de criticalidade, que também foi vista, só que agora a gente não está conseguindo ver para só estados desincronizados ou só estados supersincronizados. A gente sempre vê só nesse ponto intermediário. Então, 2 assinaturas de criticalidade checadas, assim. E aqui é só uma coisa, só que diferente. É só uma normalização, só para colapsar os animais, está tudo certo. Esse daqui é de Fernanda, que eu não vou nem me atrever a explicar. Todo mundo já viu, passou. É isso, é complexo no nível intermediário. Próximo. Ela mede a complexidade e vê que quando você passa por esse range de CV, a complexidade é máxima nos níveis intermediários de variabilidade. Então, terceira assinatura. E a quarta, esse é o babado. A quarta é do nosso amigo Tauan. E o nosso amigo Tauan, como ele é computacional, ele fez o quê? Ele disse, a gente só precisa de quê? Do raster, né? Então, a gente vai modelar um raster. Então, esse aqui é o dado, é o que a gente viu, do que a gente sempre teve do lado do laboratório, não sei o quê. Tem o coeficiente de variação e não sei o quê. Fez aqui, lei de potência também, certo? Ele pegou um modelo, não sei explicar o modelo, mas ele tem um parâmetro de controle que muda, você vai mudando e o seu raster vai ficando ou muito desincronizado ou muito sincronizado. Então, esse parâmetro de controle é o que a gente espera, é o que a gente meio que busca, certo? Tem gente que faz isso com drogas, tipo, eu coloco menos droga ou mais droga. Tem gente que muda o balanço de excitação e inibição dos neurônios. E nesse caso é exatamente isso. Esse parâmetro de controle que ele usa para mudar o modelo de desincronizado para sincronizado é exatamente esse ratio essa razão entre excitabilidade e inibição entre os neurônios que ele está modelando. Então, o que foi que ele provou? Ele provou que, primeiro, que ele pode fazer esse raster parecido com um dado, isso já foi. E segundo, esse nível de excitação e inibição é muito pertinho. Tipo, é porque não dá para ver, né? Nem eu estou conseguindo ver, peraí. O G azul, que é o de desincronização, que é esse daqui, está em 1.47. O verde, que é o intermediário, está em 1.4885. E o G, que é o parâmetro, né? Para o sincronizado é 1.5. Então, tipo, 1.47, 1.485 e 1.5 é tudo muito próximo. Então, o resultado, a discussão que ele teve foi o seguinte: a gente está no ponto crítico, mas toda vez que a gente vai para um estado sincronizado ou desincronizado, a gente ainda não saiu do morro. A gente ainda... Lembra aquilo que eu falei que o morro, você está aqui, qualquer coisinha você... Então, mesmo ele mudando um pouquinho, mesmo eu tenho estados de desincronização e sincronização, eu ainda estou no morro. O que isso quer dizer? Não o quer dizer, mas o que a gente pode imaginar que seja. A gente não fica no ponto crítico. O nosso cérebro ele não está no ponto crítico. A gente fica passeando pelo ponto crítico. Então, esse estado sincronizado e desincronizado é só uma forma do cérebro meio que se adaptar àquilo, mas ele nunca fica pronto para receber a informação. Então, ele meio que está ou desincronizado de boa, ou super sincronizado de boa, mas quando ele está aqui, pode ser que a informação seja máxima, porque ele está nesse ponto. Eu estou falando coisa da minha cabeça. Ou não é coisa da minha cabeça, mas tipo uma interpretação que você pode ter da situação, mas que, obviamente, precisa de 10 milhões de estudos para você provar isso de fato. E aí, de novo, ele pegou o dado e mostrou que podia replicar com o modelo. Isso foi muito bonito. E essa figura aqui, eu tenho muita fofoca para falar sobre ela, mas eu não posso, porque quiseram gravar.
Mas tudo bem. Isso aqui que ele fez foi o seguinte. Lembra que o raster que a gente tem, eu nem falei, mas a gente tem em torno de 100 a 150 neurônios de uma vez. No melhor dia que eu tive, assim, no laboratório. E aí, ele pegou o modelo, porque com dado a gente não consegue extrapolar, certo? Mas com o modelo você consegue. Então, ele foi aqui, ó. Eita, porque também não dá pra ver, né? Não importa. O que importa é acredita em mim. Isso aqui é o número de neurônios que ele está usando dividido pelo número total de neurônios que ele tem na rede dele, né? Então, ele fez a gente chama de subsampling, que você pega só uma partezinha do neurônio, uma parte do grupo de neurônios. Então, você começa aqui, certo? E essa linha aqui é o 1.28 que a gente conseguiu no primeiro artigo. Que é o que eu falei, que rato, macaco, não sei o quê, todo mundo ficou naquela reta. O que foi que ele mostrou? Ele disse que esse subgrupo aqui, que tem pouquinhos neurônios, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho... Essa galera amarela aqui são todos os neurônios. Então, esse ponto aqui é o ponto de 2003. A primeira pessoa, meu chefe, que descobriu esse ponto, que é o 2, 1,5. E aí, o que Tauan mostrou foi que a gente está na reta 1.28 porque a gente está com pouco neurônio, porque o nosso dado, ele simplesmente... A gente não consegue pegar todos os neurônios de uma vez. Todas as técnicas não de análise, de registro para atividade de neurônio é muito limitada por enquanto. Então, essa limitação do 1.28 para macaco, para rato, para camundongo, não sei o que, sempre vai dar nessa 1.3. O que também ninguém sabe por que é 1.3, mas vamos deixar para o lado isso. Mas o que eu estou querendo mostrar é que o pessoal de 2003 achou uma coisa que a gente disse, a gente só não está achando mais porque o nosso dado aqui não está conseguindo pegar todos os neurônios de uma vez. Então, quanto mais você vai aumentando o número de neurônios, mais você volta para aquela universalidade, para aquela classe de universalidade que é o Mansfield Direct Percolation. É isso aí. Isso aqui foi muito poderoso, assim, para entender melhor o que estava acontecendo no laboratório, porque a gente estava procurando assinatura de criticalidade. Achou aquele 1.28 que não tinha nada a ver. E aí veio a outra assinatura de criticalidade que a gente achou também. E aí ficou naquela confusão e Tauan chega e diz, o problema é só subsampling. Só isso. Conclusões. Em 1 minuto. Conclusões. Desse daqui, 1.28, foi muito bonito. Vários animais diferentes nessa mesma linha, mas a gente nunca chegou nesse 2, 1,5 aqui, que foi predito no começo dessa área. E aí a gente consegue só ver essa 1.28 quando a gente pega essas partes do dado que tem essa sincronização intermediária. Beleza. Esse daqui, a mesma coisa, só que para uma assinatura de criticalidade diferente, para uma assinatura de criticalidade diferente. Esse daqui, Fernanda, complexidade maximizada também nesse nível intermediário de sincronização. E ele falando que a gente só não consegue ver o Mansfield Direct Percolation por conta do subsample, porque a gente tem uma limitação nos nossos registros. E é isso. Obrigada, pessoal.